Fala galera, beleza? Mationa aqui para mais uma aula do nosso curso de controle da Titãs. E hoje nós vamos dar início à nossa última aula do módulo 3, que é o módulo de apresentação da plataforma, tanto do robô Corobel quanto dos sistemas que nós utilizamos para fazer a implementação física. E, por fim aqui, a última aula, eu vou apresentar para vocês nosso ambiente de simulação e como utilizá-lo. Tá? Eu tenho 2 vídeos mais aprofundados sobre o uso do Coppelia Sim, e o Mário Pastrana também tem um vídeo muito bom, vou deixá-los na descrição. E se eu souber fazer isso e conseguir, eu deixo aqui no card também para vocês, tá? Então, vamos lá. A gente utiliza o Coppelia Sim, Edu, versão educacional, muito fácil de baixar, vocês acessem o site lá do Coppelia Sim, vocês vão conseguir baixar. Aqui na nossa pasta, então, por exemplo, no nosso Git, a gente vai ter aqui nas branches principais, inclusive as branches mais novas de implementação e de aquisição, identificação, a gente vai ter esses arquivos, tá? Eles estão aqui na pasta de controle, e aqui esses 2 primeiros são os arquivos que utilizam o Coppelia Sim, aqui para aquisição de dados e treinamento de outros modelos de rede neural que eu estava utilizando no passado, que eram para fazer composição de microcomportamentos no comportamento geral do robô, né? Para ele andar para frente, um microcomportamento, para ele girar para um lado e para o outro, utilizando redes neurais para fazer isso. Não deu muito certo, tá? É uma abordagem, a gente tentou fazer uma abordagem parecida com o do Maria, só que não funcionou muito bem. Inclusive, se alguém quiser retomar essa pesquisa, fique à vontade, tá? Então aqui a gente tem os arquivos de aquisição, de simulação. Aqui 3 a gente tem os cenários, tá? Então a gente tem o OneRobot, que é este que está aberto aqui. E a gente tem também o campo, que é um cenário com esse mesmo campo, essa mesma bola e 6 robôs iguais a esse. Então dá para fazer uma partida de 3 contra 3, certo? Eu não vou abrir ele aqui agora só porque o outro já está aberto. Aí aqui, em simulação, vai ter os arquivos que eu vou mostrar para vocês aí agora. Vocês podem se basear para fazer o projeto de vocês aí, se vocês forem usar o Coppelia Sim, certo? Vamos começar dando uma olhada aqui primeiro no software do Coppelia Sim. O que nós temos? Nós temos diversos robôs aqui, modelos prontos já, robôs fixos, né? Braços robóticos, manipuladores que nós chamamos. E temos os robôs móveis aqui, diversos modelos de robôs que a gente pode pegar e colocar aqui para brincar com eles e fazer o controle deles. Inclusive o Now, que é utilizado pela Unbeatables, nós temos aqui. Bom, a gente não vai mexer com nada disso, então a gente pode vir aqui e desabilitar o Model Browser, para a gente não ver isso. O que é importante para a gente é esse Scene Hierarchy, que é a hierarquia da cena, tá? Novamente, vídeos detalhados sobre isso já tem, eu vou deixar aqui para vocês darem uma olhada, mas vocês têm que entender basicamente aqui a gente tem aqui o nosso objeto campo, nosso objeto robô e o nosso objeto bola, tá? São 3 objetos principais aqui. Cada objeto ele possui informações de posição no campo, né? Então x, y, z, e se eu não me engano aqui são os ângulos dele também. Ângulos? São os ângulos dele. Então, alfa, beta e gama. E ele também vai ter velocidade, velocidade linear, velocidade angular. Ele vai ter tudo, né? Que um objeto num espaço 3D tem. Mas, além disso, tá vendo que aqui no canto nós temos, além do nosso robozinho, que é essa geleca aqui, esse nariz, a gente tem uma folhinha aqui do lado. Isso daqui é um script que roda no robô, tá? Então, o meu robô ele é composto por um motor, uma junção rotativa, uma roda, outra junção rotativa, 4 sensores de força para dar estabilização. Isso daqui, no caso, é peculiaridade do Coppelia Sim, tá? O robô ele não tem um sensor de força, mas isso aqui é só para estabilizar o robô e fazer com que ele trema menos no Coppelia. E é isso que nosso robô tem, tá? O robô mesmo
o topo dele, né? Então, se vocês forem olhar o robô, ele é oco. Deixa eu ver se eu consigo tirar a visibilidade aqui do campo, pra gente dar uma olhada no nosso robô. Ó, percebam que ele é oco por dentro. A gente tem aqui o topo dele. Esses em verdes aqui são sensores de força. Nós temos a roda e as juntas rotativas, tá? Então, beleza. Opa. Voltar aqui para o campo para a gente conseguir visualizar o campo de novo. Ai, meu Deus. Onde é que eu tô? Eu me perdi. Aí. Aí. Pronto. Bom. Então temos aqui o nosso cenário. Aqui o robô, ele tem esse papelzinho aqui, que nem eu estava falando, do lado. Se a gente abrir esse papelzinho, a gente vai ver um script em Lua. Aqui, ó, Lua. A gente pode fazer esse script também em Python, mas ele está em Lua, porque... Enfim, está em Lua. O que esse script faz? Ele tem uma função systemcall_init e uma systemcall_actuation. Esse actuation aqui, ele vai atuar sobre o robô com base em algumas coisas, tá? E esse init, ele vai rodar sempre que o cenário for iniciado. Então, esse init, ele inicia uma API remota nesta porta aqui, e aí você pode mudar essa porta aqui, mas é importante você saber qual que é o valor que está essa porta, porque vai ser importante para o código, tá? E aí definir aqui algumas variáveis. Esse script aqui, definindo essas variáveis e utilizando esses sistemas aqui, ele pega uma mensagem, né? Ele lê uma mensagem de entrada e vê se essa mensagem é o pressionamento de alguma tecla do teclado. E aí ele vai saber, vai depois procurar para saber qual que é a tecla que foi ativada. E aí, vendo essa tecla, ele vai definir velocidades para jogar no motor direito, esquerdo e no motor direito, tá? Através desse set joint target velocity, certo? Como o nosso robô tem uma junta de rotação, eu posso definir uma velocidade de rotação para essa junta. E aí eu tenho aquele script. Se eu vir aqui nesse play e rodar o meu campo, o meu código, né? O meu cenário, eu clico no campo, deixo ativada a tela e eu posso controlar o meu robô pelas setinhas do teclado. Então eu estou indo para um lado, para o outro, para frente, para trás. Então eu posso fazer isso para controlar ele, testar e fazê-lo aprender jogadas e movimentações dessa forma, certo? Vocês podem tentar melhorar isso de alguma forma, tá? Eu clico aqui no quadradinho para parar a simulação. Coisas importantes aqui do Coppelia que vocês precisam saber, tá? Deixa eu só ele parar aqui a simulação que eu mostro para vocês de novo. Bom, eu vou rodar aqui a simulação. E aí aqui, ó, a gente tem o DT, tá vendo? DT 50.0 ms, 50 milissegundos. Se eu vir aqui na tartaruga, eu posso diminuir esse tempo. Então a minha simulação fica mais lenta. Se eu for andar com o meu robozinho, ó, tá vendo que ele tá bem mais devagar? Ou eu posso clicar na lebre e aumentar esse tempo. Então 50 é o máximo, mas aí ele já começa a dobrar, né? E aí chega um ponto que meu computador nem aguenta mais renderizar isso. Mas enfim, ó, se eu clico aqui, ó, ele vai bem mais rápido. Entenderam? Então é importante vocês terem noção de qual que é esse tempo de amostragem que está sendo utilizado aqui, porque ele tem que estar condizente com o código que a gente vai utilizar para controlar o robô.
tá? Bom, tenham em mente que quando você inicia aqui a simulação no Coppelia, você está iniciando uma comunicação via socket também. E aí ele iniciar aquela API remota e tal. E existem coisas que, para controlar via um script em Python, a gente precisa ter em mente. Por exemplo, para controlar lá pelo Python, a gente precisa pegar o nome do robô. O nome do robô, o nome da junta que a gente quer controlar. Geralmente, ele condiz com o nome que está aqui na hierarquia da cena, né? Só que o correto é sempre você pegar esse nome que está aqui em cima. Esse nome que está aqui em cima, ó, Force Sensor. Então, roda direita, motor R01. E é isso. Nos outros vídeos eu vou mais aprofundado sobre como fazer as coisas do zero no Coppelia assim, então não vou entrar nisso aqui agora, tá? Eu vou só dar uma passada agora por cima do código que a gente usa para controlar aqui e vou mostrar para vocês. Então, aqui naquela minha pasta de simulação, 02 simulação, eu tenho alguns scripts principais, né? Corubel Class, como sempre, e o Follow Ball. Bom, meu Corubel Class, ele começa iniciando, né, uma comunicação conectando com o Coppelia assim, nesse método ConnectCRB, através de uma porta, que é aquela porta que está aqui, ó. Então ele usa essa porta aqui para se comunicar com o Coppelia. Então a porta que vem para cá e a porta que tem aqui tem que ser aquele mesmo valor lá de 19.999. É só uma peculiaridade, a porta 19.996 não funciona. Ela está reservada para alguma coisa. Eu não sei exatamente o que é. Bom, variáveis padrão, definição de variáveis, né? ConnectCRB, a gente começa a mexer com o Coppelia assim, tá? Tenham em mente que esse código aqui, ele vai ser muito parecido com o código que eu apresentei para vocês na aula passada, de comunicação com o robô, tá? Então ele recebe posições e envia velocidades também. E tudo que tem depois de receber posições e antes de enviar velocidades é basicamente igual, tá? Mas ele muda o jeito que ele recebe as posições e o jeito que ele envia as velocidades. Aqui, para a simulação, nós utilizamos essa classe aqui, esse objeto sim de simulação. E a primeira coisa, quando a gente vai conectar um robô, a gente primeiro finaliza a conexão e depois a gente inicia uma conexão nova, porque aqui ele finaliza qualquer conexão que pode estar rodando aí, certo? Ele começa a simular neste IP com a porta condizente com o que está lá no código, com esses valores aqui padrão. Vocês podem até olhar na documentação do Coppelia, eu já me esqueci do que isso aqui se refere, mas enfim, não faz tanta diferença assim. Deixa isso aqui padrão. E aí ele pega esse valor do Client ID. Se o Client ID for 0, então ele está conectado e a gente pode continuar rodando. Se não, ele printa que não pode se conectar. E aí ele pega alguns handles, que são os maleáveis, eles são objetos que você consegue tratar da sua simulação. Então eu vou pegar o do robô, o do motor esquerdo e do motor direito. Por que eu pego só esse aqui? O do robô é necessário para eu saber a posição do robô. E eu só consigo pegar a posição de um handle. Eu só consigo pegar atributos e parâmetros de um handle do Coppelia. Então eu preciso pegar os handles, os object handles, certo? Então eu pego do robô, eu pego do motor esquerdo e do motor direito para poder enviar velocidades para eles, certo? Então é isso que eu faço na parte de conexão. Eu inicio a conexão e pego os maleáveis ali para poder tratar e me comunicar. Então eu tenho uma função aqui para cinemática inversa, igual eu tinha naquele outro código, aqui com algumas limitações e tal. Uma função, um método para o meu PID,
mesma coisa. Um método para seguir o meu caminho. Então, esse daqui eu vou... Aqui é onde a minha lógica mesmo ela está sendo aplicada nesse código. Eu verifico se existe uma conexão e aí eu entro naquele loop enquanto eu estiver seguindo o caminho, né? Eu uso essa função aqui, esse método getObjectPosition, para pegar do handle robot a posição. E aí, se a posição for igual a 0, eu fico tentando ler de novo, certo? É para isso que serve esse loop aqui. Se for igual a 0, 0, 0. E não deve ser igual a 0, 0, 0, né? Porque o Z nunca é 0, tá? O Z do meu robô ele sempre está acima do campo, ó, por exemplo. Aqui o Z está 0.0424. Então ele nunca vai ser 0. Aí se for 0 é porque deu algum problema no Coppelia. Bom, então eu pego a posição, calculo as coisas com o Y, posição Y e posição em X, calculo o erro de orientação, tal, aplico meu PID, faço todo o esquema de controle do meu robô, que eu ainda vou ensinar para vocês, a lógica por trás disso daqui. E aí eu envio com o SIM7 Joint Target Velocity para o meu motor esquerdo e direito as velocidades VL e VD calculadas ali em cima. E aí assim eu fecho o meu loop e aí o robô vai andando e tal. Então perceba que a lógica do código é a mesma. O que vai mudar é só as funções e os métodos que eu uso para pegar as informações e para entrar as informações. Então aqui eu tenho que fazer uma conexão com o Coppelia e usar os métodos do Coppelia. Então o set joint target velocity e o get object position, certo? Então é isso. Agora o follow ball também, ele é interessante porque eu não pego aqui, ele roda diferente do Corobel Class, tá? Ele vai... A parte de conexão aqui é a mesma, só que agora eu pego o handle da bola também. Por quê? Porque eu quero seguir a bola. Então, aqui, na hora de puxar as posições, eu pego as posições do meu robô e as posições da bola também. Aqui. Certo? E aí, ao invés de eu seguir um caminho, eu faço tudo em relação à bola. Então eu calculo a distância o ângulo, né, entre o robô, o Y do robô e o Y da bola, o X do robô e o X da bola, e faço todo o sistema de controle em relação a isso, certo? Então eu uso as variáveis em relação à bola. Cadê? Aqui, ó. Vamos tentar rodar isso daqui para eu mostrar para vocês. Eu já adianto que quando eu estou gravando a minha tela, o controlador com o Coppelia assim ele não sai muito bem, tá? Para rodar um arquivo em Python, para controlar o robô via um arquivo em Python, eu não posso estar controlando ele via teclado. Então eu tenho que abrir aqui o script dele e comentar a parte de controle. Como é que eu faço isso? Comentários em Lua é esses dois colchetes aqui. Comentários de bloco, né? E aí comentários de linha são essas duas traços aqui. Então eu adiciono, e aí se eu quero voltar a controlar pelo teclado, eu só apago esse aqui e apago esse aqui. E aí se eu quero voltar a controlar ele pelo script em Python, eu comento aqui e comento aqui. Perfeito? Então está comentado. Posso fechar. Vamos dividir a tela aqui. E aqui, ó, vai pra cá. A única coisa que eu preciso aqui é rodar, garantir que está em 50 milissegundos. Vou ver no meu PID também está em 50 milissegundos. Meu delta T está em 0.05 segundos, então é 50 milissegundos. Vamos lá. Ele está seguindo a bola. Posso clicar aqui para movimentar. E aí eu clico na bola também.
Ih, deu erro. Pera aí, já volto. Bom, voltei depois de muitos problemas. Eu vou mostrar aqui pra vocês o funcionamento desse código do follow ball. Fechar aqui só para o campo ficar um pouquinho maior, tá? Qualquer coisa a gente pode abrir depois aqui em Tools, Scene Hierarchy. Vou fechar aqui mesmo. Bom, vou rodar aqui o código. Ele deu erro porque eu não tinha rodado a simulação ainda. Então sempre primeiro rodar a simulação, conferir o tempo de amostragem, rodar o código. Conectou, o robô começou a andar, tá? Como eu disse, quando eu estou gravando, o meu computador ele não funciona muito bem. Bom, cliquei aqui para mover um objeto, posso clicar aqui na bola, mover a bola para cá, mover a bola para cá, e o robô ele vai, ó, seguindo a bola, porque esse é um código de seguir a bola, tá? Tomem muito cuidado quando vocês estiverem com essa ferramenta aqui, para vocês não moverem o campo, acabar clicando aqui no campo e fazendo isso aqui, tá? Isso é errado, ó. E ó, a bola indo sei lá pra onde. Vamos botar o robôzinho aqui pra ele seguir a bola. Muito bacana, né? Muito bacana. Agora se eu quiser parar, como é que eu faço? Seguro a bola e tento jogar ela pra dentro do robô. Cadê? Puxando. Às vezes ela buga e entra dentro do robô. E é isso que nós queremos. Aí. Parou aqui o código. Tá vendo? O robô. Ele parou de ser... Opa, fechar aqui. E aí eu posso mover. E o robô parou de ser controlado. Só que a bola tá lá dentro. E agora? Bom, deixa eu parar a simulação também. E finaliza. Então... é isso aí, gente. Eu vou ficando por aqui, tá? Tentei ser o mais breve possível nessa aula, porque eu já tenho conteúdos explicando como fazer essas coisas no Coppelia, como fazer com um robô móvel, como fazer com robôs manipuladores, tá? Que em teoria é a mesma coisa, é só controle de junta. E aí o manipulador você pode fazer a junta por posição ou a junta por velocidade também. No robô móvel a mesma coisa. Então assistam os outros vídeos se vocês tiverem curiosidade sobre o ambiente de simulação, se vocês forem desenvolver alguma coisa aqui. Assistam, aprendam, testem aqui várias coisas. E bom, no mais eu fico por aqui. Como vocês já sabem, qualquer dúvida, comentário, sugestão, deixa aqui na seção de comentários embaixo. Qualquer link importante eu vou deixar aqui na descrição. Qualquer comentário, qualquer dúvida, se vocês não quiserem deixar aqui, me procurem no WhatsApp, Instagram, no e-mail, onde vocês quiserem. E é isso, espero que esteja sendo proveitoso para vocês. E a próxima aula nós já começamos a parte de controladores, módulo 4 do nosso curso. Então, um beijo no coração e fui!